é o professor Orley José da Silva. Ele é graduado em letras, mestrado em letras e linguística, doutorando em ciências da religião. Ele é professor e integrou a equipe de educação do Gabinete de Transição da Presidência da República em 2018. O professor Orley traz para nós o tema a relativização do conceito de família no livro didático do Programa Nacional do Livro e do Material Didático do MEC para o Ensino Fundamental. E agora vamos ouvir, então, 2 minutos para o professor Orley José da Silva. Professor Orley, vamos lá primeiro a conexão. Está tudo bem com o senhor? Está nos ouvindo bem? Olá, deputado. Boa tarde, tudo bem? Estão me ouvindo? Perfeito, professor. A palavra é sua. Obrigado. No ensejo de agradecer o honroso convite para participar desta audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, cumprimento o deputado Ricardo Arruda pela iniciativa de trazer à luz aspectos do ensino da ideologia de gênero no estado, em escolas do Estado do Paraná. Parabenizo o deputado também pelo PL 719/2021, e desejo que esse PL tramite, seja aprovado e sancionado pelo governador do Estado. Cumprimento os membros da mesa, os senhores assessores, organizadores e demais palestrantes. Cumprimento os deputados Gilson de Souza e a deputada Mara Lima. Cumprimento os pais e os professores. Cumprimento o público que assiste presencialmente e também de maneira virtual. Eu peço permissão à presidência dessa audiência para ler o meu discurso. E me comprometo a enviar-lhes uma cópia tanto dele quanto das imagens às quais me referirei. Senhoras e senhores, pretendo discorrer sobre a relativização do conceito de família no livro didático recomendado pelo MEC para o ensino fundamental. Antes do ensino fundamental, alunos do ensino fundamental de escolas públicas e privadas que estudam com livros didáticos do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, PNLD, do Ministério da Educação, contam com o ensino sistemático, progressivo e universalizado da cultura de gênero desde o ano de 2016. Então, é bom que essa informação seja clara, que desde o ano de 1916, o ensino da ideologia de gênero está universalizado nos materiais didáticos do PNLD, em toda a educação básica. Ele teve início no ano de 2012, com os livros do ensino médio, depois no ano de 2014, com os livros da segunda fase do ensino fundamental, que compreende os anos do ano 6º ao ano 9º, e no ano de 2016 fechou o ciclo. Nós tivemos a chegada dos livros para a primeira fase do ensino fundamental, que são os alunos do primeiro ao quinto ano. Eu não me refiro aqui às cartilhas e nem aos livros paradidáticos. Eu estou me referindo aos livros principais, que são os livros didáticos do PNLD. Os materiais apresentam a chamada diversidade de gênero e diferentes arranjos familiares, a exemplo da união de gays e lésbicas, com a adoção de filhos, bigamia, poligamia, além de bissexuais e transexuais. A apresentação dos temas se desenvolve e se aprofunda de acordo com a idade e a série do aluno. Então, esse conhecimento ele é transmitido de maneira progressiva. O aluno do primeiro ano ele tem um conhecimento bem básico, bem elementar, e isso vai se graduando, vai subindo, vai se adquirindo uma certa complexidade à medida que as séries vão avançando. A estratégia pedagógica obedece ao princípio da repetição exaustiva do conteúdo. Ano após ano, o aluno ouve, lê e realiza exercícios, debates e atividades lúdicas sobre a temática de gênero com a orientação de professores em diferentes disciplinas. Então, ela entra como uma espécie de tema transversal que está presente em praticamente todas as disciplinas, e
Então, o aluno ele acaba, durante a sua vida escolar, assistindo a esse conteúdo de gênero, tendo acesso a esse conteúdo de gênero em disciplinas diferentes e por professores diferentes. As fotografias mostradas no mesmo espaço do material didático partem das ideias de igualdade e de normalidade para os diferentes modelos de família, inclusive com a adoção de crianças pelos pares homoafetivos, né? Então, sempre é mostrado um leque de famílias para o aluno, né? Para que ele tenha essa noção de igualdade de valor entre essas diversidades familiares. Como estratégia de convencimento, vale-se de frases injuntivas. As imagens das famílias são apresentadas de maneira a referirem o seu estado de humor, felicidade e padrão social. Quase sempre, a plástica e a composição das imagens privilegia os arranjos familiares homo e poliafetivos. A ideia é apresentar esses modelos de família como protagonistas de lares harmoniosos, seguros, pacíficos e felizes. Então, as fotos dessas famílias que aparecem no material didático, elas são melhores trabalhadas, melhor elaboradas, são mais bonitas, mais atraentes do que aquelas imagens da família natural. Inclusive com a corroboração de argumento científico, a exemplo do seguinte registro em um dos livros. Ou seja, um dos livros didáticos diz da seguinte maneira, abre aspas, a investigação científica mundial demonstra que o bem-estar das crianças é determinado pela qualidade das relações parentais e não pela estrutura das suas famílias. O que faz uma família é o amor, fecha aspas. É evidente que, neste caso, o artigo 226 da Constituição e seus parágrafos 4º e 5º é ignorado pelo material didático ao apresentar a família. Enquanto a Constituição elege como base da sociedade a família, que é formada pelo casamento entre um homem e uma mulher, os livros didáticos relativizam este conceito, equiparando-o com outros modelos, através da união de duas ou mais pessoas, independente do sexo. Mas o PNLD desconsidera também os resultados das discussões havidas nos 3 níveis parlamentares, quando das votações do Plano Nacional, Distrital, Estaduais e Municipais de Educação. Da mesma maneira, os debates promovidos pelo Conselho Nacional de Educação para a construção da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Nessas ocasiões, a inserção da perspectiva de gênero nos documentos educacionais foi amplamente rejeitada, inclusive com destaque na imprensa. Como se não bastasse, o ensino escolar da moral sexual e familiar, especialmente para crianças, é rejeitado também pela maioria da população, como demonstram pesquisas de opinião pública. Ou seja, essas pesquisas, refletem a reivindicação dos pais sobre o direito de conduzirem a educação dos filhos em conformidade com seus valores culturais e morais. Não aprovando que materiais didáticos, peças teatrais, filmes ou ação do professor relativizem a visão de família trazida pelos alunos a pretexto de combater o preconceito contra as variadas performances de gênero. Por sua vez, segundo documentos educacionais, a política de orientação sexual e familiar para a educação infantil e o ensino fundamental em voga desde os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, visa criar no futuro uma sociedade que normalize a diversidade sexual e familiar. Ao afastar compulsoriamente a família da responsabilidade educadora e assumir o seu lugar, as políticas educacionais alinham-se ao pensamento estruturante da ideologia de gênero, para quem a família não está devidamente preparada para a educação em moralidade sexual e familiar dos filhos. Isto porque esta família não acompanha as mudanças sociais, sendo ela mesma portadora de estereótipos, tabus e preconceitos arraigados
em função da influência que recebe da tradição familiar patriarcal e da religião. É plausível questionar por que essa temática permanece e se fortalece na escola, mesmo com a oposição das casas parlamentares e da opinião pública. Essa é uma pergunta que muitos fazem. Foi rejeitado no Plano Nacional de Educação, foi rejeitado na BNCC, e por que este assunto persiste na escola? Bom, este tema ele conta com decisões judiciais e se justifica no cumprimento de acordos internacionais, especialmente com a Unesco. Ampara-se, sobretudo, no Plano Nacional de Direitos Humanos 3, o PNDH3, de 2009, em seus objetivos estratégicos 5, ações programáticas D, que determina ao Estado brasileiro o seguinte, entre aspas, reconhecer e incluir nos sistemas de informação do serviço público todas as configurações familiares constituídas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, com base na desconstrução da heteronormatividade. Foi também importante para o estabelecimento das suas bases na educação os programas Brasil Sem Homofobia e Escola Sem Homofobia, instituídos de 2004 em diante. Acima de tudo, procura cumprir o objetivo 5 da Agenda 2030 da ONU, que trata da igualdade de gênero. Vale dizer que a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil e do Ensino Fundamental é subordinada aos objetivos da Agenda 2030 e ao Banco Mundial de quem recebe financiamento. Concomitantemente, a pregação da diversidade familiar na escola e, com ela, a desconstrução da heteronormatividade, surgiu a campanha pelo cancelamento do Dia das Mães e dos Pais. Não faz sentido para essa agenda de diversidade sexual e familiar alimentar e sustentar na escola o simbolismo cultural mais caro, máximo, da família nuclear, que são o pai e a mãe. Tanto é que não aceita a proposta conciliadora para que haja 3 datas comemorativas na escola: pais, mães e famílias. Eles não abrem mão do cancelamento do Dia dos Pais e do Dia das Mães, sempre tomando como base uma resolução da ONU do ano de 1993, que instituiu o Dia Internacional das Famílias. Professor Oler, um minutinho para a conclusão, por gentileza. Sim, muito obrigado. Algumas perguntas surgem nesse momento da educação brasileira. Que tipo de avaliação é feita sobre a maturidade cultural e psicológica dos alunos para receberem esse tipo de conhecimento? Quais os possíveis processos mentais que seriam mobilizados nas crianças no momento da apresentação do conteúdo e depois dele? Que tipo de transformação, em tese, é possível de ser operada na mente, no comportamento e nas escolhas da criança? Que efeitos de reformulação ou remodelação dos valores morais e familiares dos alunos poderão ser operados? Quais os tipos de conflito em casa poderão gerar a reprogramação desses valores nos alunos, principalmente aqueles de formação familiar e de orientação sexual que é efetuada pela escola? Será mesmo que a estratégia escolhida é a melhor, honestamente, para combater possíveis preconceitos contra diferentes orientações sexuais e arranjos familiares? É bem verdade que os valores do respeito aos diferentes e da solidariedade começam a ser estabelecidos em casa, com a escola exercendo importante papel complementar à família. Mas ensinar uma criança a respeitar as diferenças individuais é muito diferente de orientá-la para uma determinada compreensão ou prática. A valorização do respeito às diferenças, limites e condições de cada ser humano independe de suas particularidades. A título de conclusão, não é estranho afirmar que essa temática se insere, portanto, no campo político e ideológico, para a promoção de uma profunda revolução sexual e de costumes, a partir das crianças e adolescentes em idade escolar. Na verdade, um projeto de futuro para a mudança do atual eixo civilizatório. Muito obrigado.
e que Deus abençoe a escolarização e a educação das crianças e dos adolescentes do Paraná e do Brasil.